Hoje, nesse diário de trading, eu quero mostrar para você o racional dos dois trades que eu executei no mini dólar. Mas antes de mostrar para vocês as duas operações que eu executei, eu preciso que vocês entendam o contexto por trás desses trades. E por conta disso, eu vou mostrar para vocês agora um panorama que eu faço todos os dias pela manhã, junto com o meu pessoal na sala ao vivo, que nos ajuda a entender o sentimento do mercado para aquela primeira hora ou para aquela próxima hora que você vai estar negociando no mercado financeiro. Bom, essa tela aqui é um print que eu tirei do Panorama Lattes. Lá você pode acompanhar todos esses drivers em tempo real para montar o seu quebra-cabeça antes do mercado começar ou sempre estar fazendo as atualizações de como o mercado está ali se atualizando no decorrer do dia. Sendo assim, então, eu observo a posição dos estrangeiros em dólar cheio e também aqui no dólar mini, onde temos 536 mil contratos na ponta compradora, enquanto no cheio temos aí 19 mil na ponta vendedora. Agora, o DXY ele apontava uma alta para nós, ou seja, o dólar ele se movimentou durante a madrugada na ponta compradora. Então, no overnight, até o momento da abertura, nesse horário que era 8h34 da manhã, então o mercado ele estava positivo. A ideia seria o dólar realmente abrindo em alta a partir do DXY. Uma outra coisa que também ajuda a entender o contexto de mercado é os títulos americanos, onde também eles estavam positivos, dando alta para o dólar. Aqui no euro também eles estavam negativos, como vocês sabem, normalmente euro está para baixo, dólar está para cima. Então aqui tínhamos o euro negativo apontando alta para o dólar também. Já na seção asiática, o que eu mais olho é Xangai, Hang Seng e Nikkei. Temos aqui então positivo, positivo, ou seja, jogando dólar para baixo, e Nikkei bem negativo, jogando dólar para cima. Já aqui ao lado, temos os países emergentes, onde eu dou bastante atenção ao dólar real e o dólar moeda mexicana, onde ele estava 0,40 para cima, e já o dólar real estava 0,07. Então temos aqui também o dólar querendo mostrar força perante essas moedas. Minério de ferro e ouro, que são os metais. Tínhamos aqui então ouro neutro, e o minério de ferro para baixo aponta o dólar para cima. Já aqui desse lado, no setor de energia, temos o petróleo Brent que estava menos 1,76 para baixo, que com correlação negativa ao dólar, temos então o dólar também para cima. Ou seja, esses ativos como minério de ferro e petróleo, eles tendem a puxar o índice para baixo. E para finalizar então, observando os futuros aqui, tínhamos todas as bolsas do mundo em queda, ou seja, apontando também o dólar para cima. Então eu entendo que a abertura poderia ser estressada, ou seja, dólar para cima enquanto as bolsas iam para baixo. Com todo aquele cenário que a gente queria para a compra, observa o seguinte, o mercado já abre precificando a alta que a gente imaginava, ou seja, em casos como esse, quando o mercado já abre estressado, toma cuidado. Tanto que ele deixa essa primeira barra aqui, que eu uso ela como referência, até onde o mercado ele faz a troca de polaridade no seu suporte e se desloca. Lembrando que hoje a gente tinha também, pós 11h30, um swap anunciado pelo Banco Central. E perceba que depois de 11h30 o mercado ele gera movimentos aí de queda no dólar. Mas uma outra coisa interessante, antes de falar dos meus trades, é quando você observa a primeira barra do dia fechando com uma indefinição. Pode ser spinning top, pode ser doji, não importa. Fechou um candle de indecisão, é interessante você ter um layout aí das bandas de Bollinger. Por quê? Porque se o preço ele abre estressado e fora das bandas, ele tende a corrigir para dentro das bandas até ele tomar um rumo, né? Ele precisa se alinhar para daí sim ele tomar um rumo. Então o que aconteceu? Eu pego a máxima e a mínima da primeira barra, como vocês observaram aqui no meu gráfico de 5 minutos, marco ela como um trade range e entendo que a violação dessa primeira barra pode gerar o que? Trades de máximas e mínimas. Famoso compra baixo, vende alto aí do price action puro. Então eu acabei fazendo uma venda nessa região, bato a parcial na mínima e tenho uma saída final aqui no break-even. Um tradezinho aí para eu abrir um spread financeiro, uma gordurinha para operar o restante do dia, tá? Então foi o que aconteceu. Executei uma venda nessa região, bati a parcial na mínima, saí no trading stop e deixei o mercado andar. Agora, como vocês podem ver, eu tenho uma compra nessa região de fundo, uma outra compra nessa região e aí eu tenho minha saída final aqui. O que aconteceu? Por que eu comprei aqui? Perceba que eu tenho uma linha em verde e tenho uma aqui em azul. Essa em vermelho eu vou falar logo depois. Essas duas linhas aqui são ponto retorno igual eu ensinei a vocês, onde são pontos com várias confluências que eu entendo que são pontos fortes de mercado. Então o que eu fiz? Eu acabei traçando dessa mínima a essa máxima um Fibo, onde esse Fibo daria um 61.8 nessa região. Então acabei marcando essa faixa de preço em verde, porque ela é confluente com o parâmetro de abertura, que é um dado da B3 que foi contratado para ontem, com vencimento para hoje. Então tinha aqui confluência com a média de 50, Fibo de 61.8, confluente com o parâmetro que eu citei, e tínhamos também o ajuste em cima dessa região. Então, quando você tem várias confluências, tudo que acabe dando para vocês uma faixa de preço, vocês podem ter mais confiança de executar uma operação nessa região. Foi o que eu fiz. Eu acabei então entrando com uma mão pequena aqui,
com a intenção de comprar mais aqui embaixo. E o porquê que eu tenho então essa outra faixa azul? Essa faixa ela é uma confluência do meu outro layout entre o justo overnight e a mínima da CME. Então o que eu entendo? Eu entendo que o meu contexto ele é de alta para o dólar e que esse é um movimento corretivo. Ele bate no 61.8 e teríamos então uma espécie de perna 3. Só que o que aconteceu? O mercado ele já bateu uma região de muita importância, mas ele não buscou a região anterior. Então quando eu fiz esse trade na ponta compradora, eu entrei com uma mão pequena, com a intenção de montar o restante nessa faixa em azul e jogar o stop logo abaixo dessa zona de trava. Então isso ia me possibilitar de quê? Aumentar o payoff, ou seja, o mercado ia dar uma amplitude maior de deslocamento. Então acabou que o mercado ele bateu nessa faixa aqui em verde com várias confluências, eu fiz uma entrada com a mão pequena, o mercado gerou aqui um primeiro spike, faz um retorno, ele defende numa pós. Entendendo esse contexto, eu acabei fazendo o quê? Uma piramidagem nessa barrinha positiva. O preço até tenta romper essa LTB aqui, porém o mercado ele deixa um pavio, retorna e me tira no trading stop. Ou seja, eu faço minha primeira entrada, faço a piramidagem nessa região, o stop ideal seria abaixo desse nó, acabei não colocando, deixei o trailing stop trabalhando por aqui, o mercado veio, me pegou e depois se deslocou, pagando então o alvo que eu queria. Agora falando dessa faixa em vermelho aqui, tá pessoal? Vocês precisam entender o seguinte, era uma região aqui, topo anterior, tínhamos aqui nos deltas também possível máxima para o dia. O que eu posso fazer então? Vamos pegar o ponto retorno? Marco então aqui a primeira possível máxima para o dia, jogo no gráfico naked e perceba que eu tenho uma confluência entre a primeira máxima do dia e esse topo anterior aqui que eu coloquei, esse topinho isolado aqui, ó. Então eu tenho uma faixa de preço aqui pequenininha. Jogo nos dados da B3, não tenho nada. Jogo nos cálculos, perceba que é a máxima CME. Coloco aqui nos 2 minutos, não tenho nada também. Aqui no Renko, como eu citei, era a máxima também do dia anterior. Você faz o quê? Marca a faixa de preço aqui. Aqui no G5, opa, temos aqui agora uma projeção de 61.8, que é dessa barra aqui do diário, se eu não me engano, do dia 15 aqui na verdade. Então peguei a máxima e mínima do diário, projetei os alvos para cima e temos então um alvo de 61.8 aqui do diário. Pego então os pontos calculados que eu citei, alongo até essa região de alvo em cima, sendo assim eu tenho a região de ponto retorno para um trade na ponta vendedora. Perceba que é exatamente o que eu coloquei aqui hoje, tá pessoal? Então essa aqui seria a melhor zona para a venda. Então acabei pegando a violação da primeira barra, o mercado voltou, fiz a minha saída parcial, saí no trailing stop, a outra compra foi no 61.8 com uma piramidagem e também uma outra saída no trailing stop. Eu queria até fazer um outro trade para aproveitar aí o movimento de swap do dólar, mas eu acabei decidindo ficar de fora e fechar o dia do jeito que estava. Então o resumo é esse, toda vez que vocês forem negociar o mercado, vocês precisam entender um pouco da base macroeconômica para entender o viés direcional. Esse viés direcional ele funciona durante 40 minutos a 60 minutos, então é bom sempre a cada virada de hora você estar analisando os drivers de mercado, porque ele sempre vai dar para você um sentimento de compra para o dólar, venda para o dólar ou neutralidade, que é aquela hora que você não faz nada. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Valeu!